Para minimizar um autômato, pessoal, então tem que ter o autômato original, que vai sofrer essa minimização. E uma primeira providência que tem que ser realizada nessa figura é a seguinte: é conferir se para esse autômato ele está naquela representação mais formal do AFD, de ter uma transição para cada um dos símbolos do alfabeto representado na figura. Então, por exemplo, você tem que checar aqui, ó, Q0 tem transição para A e B? Tem. Q1 tem transição para A e B? Tem também. Então, se for um daqueles autômatos, sabe, que para um estado, vamos supor, tem transição para A, mas não tem transição para B, aí você vai ter que acertar isso. Lembra que eu falei que às vezes era possível você encontrar um FD nessa situação? E aí aquele símbolo que não estava representado é porque ele estava considerando que implicitamente havia aquela transição para um estado de erro para todos que não estavam representados. Então, se isso acontecer na sua figura, você tem que criar um novo estado e todos os símbolos que não tiverem transições representadas em todos os estados vão mandar para aquele estado novo que você criou para os símbolos que não estão representados. Nessa figura aqui não vai haver necessidade, né? Se a gente conferir, ó, Q2 tem para A e B, Q3 tem para A e B, Q4 tem para A e B, e Q5 tem transições para A e para B, né? Que é para A aqui e para B aqui. Então, essa primeira conferência tem que ser feita. Por quê? Vai ser feito um cruzamento, uma comparação de todos os estados uns com os outros. E não pode faltar estado nenhum. Então, você não pode contar que existe um estado implicitamente ali representado, né? Então, se ele tiver implícito, nós vamos ter que deixar ele explicitamente representado. Depois eu vou mostrar um exemplozinho para vocês de como que isso aí deve ser feito. Para esse caso aqui não tem, né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o seguinte: é fazer o cruzamento de todos os estados, uns com os outros. E é montada, pessoal, essa matriz triangular, certo? Por que é feita uma matriz triangular assim, e não uma matriz convencional? Na verdade, isso aqui é um subproduto de uma matriz convencional, uma matriz quadrada, né? Eu até aqui, ó, usei o recurso de tabela do Word para fazer, mas aí eu escondi essas, vamos dizer assim, essa matriz triangular superior aqui, ó, foi escondida. Por quê? Numa matriz normal, eu comparo, se eu numerar aqui, ó, de Q0 até Q5 e de Q0 até Q5, eu vou ter a comparação de Q0 com Q5 e vou ter a comparação de Q5 com Q0. Então vai estar redundante. Não adianta eu comparar dois estados. No caso aí a comparação entre os estados não vai importar a ordem. Então se eu comparo Q0 com Q5, eu já comparei Q5 com Q0. Então para eliminar a possibilidade de ter que comparar dois estados duas vezes, é que é montada a matriz triangular, né? Então a montagem dessa matriz segue o seguinte, aí para você, a regrinha aqui, né? Para ficar mais fácil você montar a matriz triangular, você vai fazer assim, ó. Você vai numerar aqui a partir de Q0 os cabeçalhos de coluna, né? Que aqui na verdade está como um rodapé aqui, né? Você vai numerar de 0 até n-1, ó. Até n-1 não, até o último estado menos 1, né? Porque a quantidade de estados aqui é 6, né? Os estados estão numerados de 0 a 5. Esse último estado, que seria o 5, eu vou numerar então de 0 até 5 menos 1, 4. E aqui eu fiz a numeração de 1 até o meu, considerando aí que o n não é a quantidade, mas é o índice do último estado, né? Então aqui ficou a numeração de 1 até n, e aqui a numeração de 0 até n-1. Certo? Isso é só para facilitar o processo de você construir uma matriz. Por exemplo, aqui eu quero descartar a diagonal principal da matriz, porque na diagonal principal com a matriz eu estaria comparando o elemento com ele mesmo, né? E eu não quero comparar um elemento com ele mesmo. Essas comparações servem para quê, pessoal? Para detectar os estados que são equivalentes. Então faz sentido eu perguntar se o estado 1 é equivalente ao próprio estado 1?
não faz sentido, né? Ou a outra parte da matriz é também descartada, porque se eu estou verificando se o estado 1 é equivalente ao estado 2, não faz sentido depois eu verificar se o estado 2 é equivalente ao estado 1. Por isso que esses outros elementos aqui também são descartados. Ok? Então, bom, uma vez que eu monto a matriz, aqui ó, a matriz está assim, vazia, tá? Essa primeira marcação aqui é feita de que forma, pessoal? Ó, o que são esses X que estão marcados aqui? Esse processo da conversão, ele quer encontrar os estados que são equivalentes. Porque estados que forem equivalentes vão ser unidos, vão ser fundidos num único estado. É assim que eu consigo minimizar o autômato. Só que ao longo dos estudos, os autores concluíram que eles não estavam conseguindo detectar a equivalência. Mas eles conseguiam detectar a não equivalência. Então, como é que funciona esse algoritmo? Ele vai exaurir todos os testes de não equivalência. Quando ele consegue testar todas as não equivalências possíveis, aqueles que resistirem ao teste de não equivalência e permanecerem, serão equivalentes. Então, esse é o processo. Aí, o primeiro passo é marcar as não equivalências, né? É o que eu denomino aqui, ó, os trivialmente não equivalentes. O que eu posso, analisando a figura aqui, dizer a princípio, que eu tenho certeza que são estados que não são equivalentes simplesmente olhando para a figura. Seria essa marcação aqui o seguinte, pessoal, eu vou marcar um X na relação entre um estado que é final e outro estado que não é final. Por exemplo, aqui, ó, na relação entre Q0 e Q1, ó, vamos olhar na figura, o Q0 e o Q1 na figura. Você está vendo que o Q0 está marcado com a borda em negrito e o Q1 está com a borda normal? Isso quer dizer que o Q0 é estado final e que o Q1 é estado não final. Então, entre um estado que é final e um outro estado que é não final, eu tenho certeza que eles não são equivalentes entre si. Seria o jeito mais trivial, mais fácil de verificar a não equivalência. Então, a primeira marcação que se faz na matriz é marcar um X na relação entre um estado que é equivalente, que é final, e outro estado que não é final. Então, ó, Q0 é final, Q1 é não final. Eu vou marcar um X. Aí eu vou continuar aqui, ó, comparando Q0 com todos os outros estados. Ó. Q0 com Q2. Q2 também é não final. Q0 é final. Então, eu marquei um X. Q0 com Q3. Q0 é final. Q3, olha lá na figura, não é final. Então, eu marquei um X. Agora, Q0 com Q4. Q0 é final, Q4 é final também. Então, eu deixo vazio, porque eu não posso afirmar nada nessa relação. Relação entre Q0... Relação entre Q0 e Q5. Q0 é final, Q5 é final também, né? Então, se os dois são finais, eu não posso afirmar nada sobre eles, certo? Eu só estou fazendo afirmações na relação entre dois estados, onde um é final e o outro é não final, certo? Aí eu vou progredindo aqui agora para Q1, ó. Vou comparar Q1 com Q2. Q1 é não final, Q2 também é não final. Então, não posso afirmar nada sobre não equivalência por enquanto. Certo? Q1 com Q3. Q1 é não final, Q3 é não final. Então, quando eles forem iguais, eu vou deixar em branco. Quando eles forem diferentes, eu vou marcar. Certo? Por enquanto, só isso. Então, entre Q1 e Q3. Q1 é final, Q3... Ó, já tinha feito, né? Também é não final. Entre Q1 e Q4, ó, agora aqui, né? Q1 é não final, Q4 é final. Então, já marquei, né? Tenho certeza que eles não são equivalentes. Q1 e Q5, Q1 final, Q5 não final. X. Q2 e Q3. Q2 final, Q3 final. Não posso afirmar não equivalência. Q2, Q4. Q2 não final, Q4 final. Marquei o X.
Q2, Q5, Q2 final, Q2 não final, Q5 final. Então, certeza de não equivalência. Q3, Q4, Q3 não final, Q4 final. Certeza de não equivalência. Q3, Q5, Q3 não final, Q5 final. Certeza de não equivalência. E Q4, Q5, Q4 final, Q5 final. Então, não posso afirmar nada a respeito da equivalência aqui, né? Tem que fazer mais estudos, certo? Então, essa é a primeira marcação, a marcação mais simples. Todos os estados que tiverem diferenças, né? Um é final, o outro não é final, no encontro entre esses dois estados eu vou marcar um X, já dizendo que eu tenho certeza que eles não são equivalentes, tá? E é igual eu falei para vocês, né? A filosofia do algoritmo é encontrar, detectar, testar todas as não equivalências. No final, o que sobrar, o que resistir a todos os testes de não equivalência, vai ser considerado equivalente. Depois, pessoal, os espaços em branco aí que sobraram vão ser analisados agora. Deixa eu fazer aqui uma coisinha aqui, quer ver? Aí, ó, eu vou continuar progredindo dessa mesma... Vocês viram agora aqui o porquê? Por exemplo, nesses testes que eu fiz, eu nunca fiz uma... Por exemplo, eu comparei Q4 com Q5, mas eu não fiz a comparação depois de Q5 com Q4. Isso foi graças à matriz triangular que eu montei aqui, para não ficar fazendo a mesma coisa duas vezes, né? Agora eu vou começar a fazer a marcação dos não equivalentes quando eles... nos espaços que estão vazios. Ó. O primeiro espaço vazio aqui, ó, na sequência do algoritmo vai ser o Q0, Q4, ó, que eu vou testar. Eu estou progredindo assim, né? Coluna por coluna, de cima para baixo. Então, na primeira coluna, o primeiro espaço de cima aqui é no encontro de Q0 com Q4. Olha o teste que vai ser feito aqui, pessoal. Na relação Q0, Q4, eu vou testar agora as transições para Azinho e Bzinho, ó. Primeiro para Azinho. A transição Q0, Azinho, ó, aí você vai lá na figura, ó. Q0 processando Azinho me leva para Q2. Tá vendo na figura? Então você vai anotar aqui, ó. Q0 para Azinho me leva para Q2. E você vai testar o Q4 também para Azinho, ó. Q4. Presta atenção, agora é uma hora muito importante, hein? Aí você perde isso, aí perde tudo depois. Q4 para Azinho, né, ó, Q4 para Azinho, vai lá na figura, onde está Q4. Q4 para Azinho me leva para Q3. Então você vai fazer aqui, ó, você vai pegar o par na matriz, vai testar ele para cada um dos símbolos do alfabeto. Eu estou testando esse par para Azinho. E o teste desse par para Azinho me levou para o par Q2, Q3. Ó. Aí, você vai testar esse par aí, certo? Lá na matriz, ó, Q2, Q3. Q2, Q3 me levou para um espaço não marcado. Tá vendo? Então, tá vendo que eu anotei aqui, ó? Relação Q2, Q3. De onde vem essa relação? Das transições de Q0 e Q4 para Azinho, né? Me gerou Q2, Q3. Q2, Q3 é um espaço vazio. O espaço vazio, eu vou considerar ele não marcado. Toda vez que você for levado para um espaço não marcado, pessoal, olha o que vai acontecer. Nós vamos colocar o Q0, Q4 numa lista que vai ser acumulada na relação Q2, Q3. Então, olha só. Q2, Q3 tinha dado no espaço vazio. A ação vai ser acumula na lista.
Então eu vou acumular Q0 e Q4 na lista de Q2 e Q3. Ó. Foi gerada essa lista. E o próximo passo vai ser testar a relação também Q0 e Q4 para Bzinho. Ó. Certo? Q0 e Q4. Ó, mesma coisa. Q0 para Bzinho me levou para Q1. Olha aqui. Q4 para Bzinho me levou para Q2. Vamos ver lá, ó. Q4 para Bzinho, olha aqui no desenho, pessoal. Q4 para Bzinho me leva para Q2. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse aqui. Estou fazendo agora para esse outro par, só que para Bzinho. A resposta que eu obtive foi Q1, Q2. Você vai fazer a mesma coisa aqui na sua tabela, ó. Q1, Q2. Também deu no espaço vazio, não deu? Toda vez que der no espaço vazio, a ação vai ser acumular o par original, ou seja, Q0 e Q4, em uma lista que vai ser gerada nessa célula aqui, ó, do Q1, Q2. Então, por isso que na relação Q1, Q2, foi montada uma lista aqui, ó, com Q0 e Q4. Então, para esse primeiro par, o tipo de ação foi o mesmo. Os dois deram em espaços vazios e isso gerou a ação de acumular na lista. Tá? Vão ter outras situações também, ok? Aqui foi bom, esse exemplo é excelente, que no primeiro passo a ação é a mesma. Bom, uma vez que eu fiz os testes, que eu exauri os símbolos, eu vou passar para a próxima célula da matriz. Uma coisa legal, né, pessoal, em todos esses exercícios de LFA, que o processo é repetitivo. Então, se ficou alguma dúvida na célula anterior, se você prestar bastante atenção agora na próxima, é a repetição de tudo que aconteceu na anterior, só que com elementos diferentes. Né? Bom, o próximo teste, então, da próxima célula vazia, vai seguir o mesmo processo. Vou testar a relação Q0, Q5 para Azinho e para Bzinho. Né? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou testar o Q0, a transição de Q0 para Azinho. Você vai lá na figura. Q0 processando Azinho me leva para Q2, conforme a figura. Por isso que pôs Q2 aqui. Ó. E processando Q5 para Azinho, né? Vamos lá na figura. Q5 processando Azinho me leva também para Q2. A relação Q2 não existe na matriz, né? Lembra que nós suprimimos a diagonal principal da matriz, onde um elemento era comparado com ele mesmo? E não faz sentido você testar equivalência ou não equivalência de um estado com ele mesmo. Qualquer estado equivale a si próprio. Então, qualquer relação que leve a comparação de um estado com ele mesmo vai ser considerada não existente na matriz, ou seja, irrelevante. Então, isso aqui vai ser descartado. E aí você continua. Agora, vamos testar a relação Q0, Q5 para Bzinho. Então, nós vamos na figura. Q0 processando Bzinho, conforme a figura, me leva a Q1. Certo? Q5 processando Bzinho, vamos lá na figura, Q5 processando Bzinho me leva a Q3. Então você sabe disso analisando a figura, certo? Aí nós vamos olhar agora na matriz, o que é Q1, Q3? O que é a relação Q1, Q3? Relação Q1, Q3, aqui na matriz, é o que? Espaço vazio. Oba, beleza, eu já sei o que eu faço quando a minha relação está no espaço vazio. O que eu faço? Acumulo o par original numa lista que vai ser formada naquela célula. O que é? É Q1, Q3, né? O que está errado? Não marcado. Isso, esse espaço é não marcado. Ah, tá. É porque na hora de anotar aqui foi que ficou Q1, Q2, né? Isso, Q1, Q3. Essa relação aqui, né? Q1, Q3. Essa relação me levou para um espaço não marcado. Certo?
E o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz antes, né? É uma incidência aqui da mesma situação. Então, vocês vão ver que na próxima figura vai ser marcado aqui, ó, na relação Q1, Q3, o par original Q0, Q5. Do mesmo jeito que aconteceu para os anteriores. Ok? Beleza? Nós estamos progredindo nas colunas e de cima para baixo. Tá? O próximo, por exemplo, vai ser na próxima. Agora que eu exauri a coluna do Q0, vou passar para a coluna do Q1 e o próximo par vai ser então Q1, Q2, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Então vocês vão ver que o próximo par a ser analisado, né, depois do Q0 e Q5, vai ser Q1, Q2. Ó. Vamos lá na sequência. Aqui, o próximo par, Q1, Q2. Vou continuar fazendo as mesmas análises, pessoal. Agora, ó, relação Q1, Q2. Vou testar o Q1, Q2 para Azinho. Q1 para Azinho, vamos na figura. Q1 na Azinho, para Azinho, vai para o próprio Q1. Q2 para Azinho na figura. Q2 para Azinho na figura vai para Q4, que é o que está aqui, ó. Agora aqui, nós temos, aí vamos analisar lá na matriz, como é que está a situação Q1, Q4, ó. A matriz anterior estava aqui, né? A relação Q1, Q4, ó, relação Q1, Q4, está marcada. Agora é uma situação diferente, né? Nas relações que eu estava analisando, sempre dava num espaço vazio. Agora deu num espaço que está marcado. O que acontece? O que eu tenho que fazer quando eu detecto que a relação é de marcado? Vamos lá, ó. Quando você cair no espaço marcado, o que você vai fazer no espaço é marcar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na relação Q1, Q2, que é a relação que estava sendo analisada, ó, Q1, Q2, eu criei essa marca aqui, ó, certo? Então, se eu estou analisando Q1 e Q2, e ele me levou para Q1 e Q4, e Q1 e Q4 é um espaço marcado, então eu vou marcar Q1, Q2, que é essa marca aqui, certo? Agora tem mais. Outra coisa que eu devo levar em conta é se esse espaço possui lista. E nós vamos observar que esse espaço tinha lista, né? Ó, eu vou pegar, essa aqui é a nova figura, mas vamos pegar a figura anterior, ó. Na figura anterior, se eu for olhar, na relação Q1, Q2, existia o Q0 e o Q4 na lista, certo? Então, isso me levou a marcar esse espaço aqui dessa relação. E outra coisa que eu vou fazer também, todo mundo que tiver na lista também vai ser marcado. Então, isso vai produzir uma marcação nesse espaço aqui e nesse espaço aqui também, ó. É para isso que serve a lista, certo? Que quando eu marcar aquele espaço, eu vou marcar também quem tiver na lista, ó. Então, ou seja, esse teste me levou à marcação desse espaço e a marcação de quem estava na lista aqui também, ó. Então gerou duas marcas. Beleza? E isso foi devido à análise aqui do Q1, Q2 para Azinho. Agora tem que analisar o Q1, Q2 para Bzinho, certo? Na relação Q1, Q2, né? Q1 para Bzinho, ó, você vai na figura. Q1 para Bzinho me leva para Q0, certo? Então, anotei aqui. Q2 para Bzinho me leva para Q5. Vamos ver aqui na figura, ó. Q2 para Bzinho me leva para Q5. Beleza, realmente. Então, você deixa anotadinho aqui. Aí, o que você vai fazer? Esse par que resultou desse teste, você vai verificar ele lá na figura, como é que ele estava. É na figura anterior, né, pessoal? Quando vocês forem fazer a solução de vocês, vocês não vão precisar fazer várias figuras. Aqui na explicação eu tenho
eu tenho as figuras em partes para você ver todo o processo. Mas você vai fazer uma figura só, tá bom? Então, vamos olhar na figura anterior, porque enquanto você está construindo, o que você tinha como passo anterior era essa figura aqui, né? Então, quando eu fui analisar lá aquela relação, ó, qual é a relação mesmo? Q0, Q5, né? Vamos ver o que Q0, Q5 tem. Q0, Q5. Q0, Q5 é não marcado, certo? Estava livre. Então, olha o que aconteceu com Q0 e Q5. Ó a setinha aqui, ó. Foi feito o que fazia nos passos anteriores, né? Quando o espaço é não marcado, eu vou acumular o par original que eu estou testando, que é o Q1 e Q2, na lista do Q0 e Q5. Essas listas, pessoal, elas funcionam, eu gosto de fazer a seguinte analogia. O que é essa lista que vai se formando? É como se fosse uma investigação de um crime. E é assim, você está tentando achar o culpado desse crime. Quando você coloca um elemento na lista, é que você está criando uma relação seguinte, entre Q0 e Q5 e Q1 e Q2. Do tipo assim, se você descobrir que Q0 e Q5 foi culpado, como Q1 e Q2 estavam associados a ele, Q1 e Q2 também é culpado. É igual a história da delação premiada, aí você prende um, depois vai prendendo os outros também, né? Que é o que está acontecendo aqui, nessa marcação, né? Você viu que quando eu descobri que Q1 e Q2 eram não equivalentes, isso implicou que Q0 e Q5 também era não equivalente, né? Então um vai delatando o outro, né? Então está na moda aí o nosso algoritmo de minimização aí, né? No esquema da delação premiada, certo? Então essas listas vão se formando em função disso, porque se eventualmente eu descobrir que Q0 e Q5 são não equivalentes, Q1 e Q2 também será não equivalente. Tá? Bom, então vocês viram que nós aprendemos duas ações possíveis, né? Aliás, ficaram 3 situações possíveis. Primeiro, a relação no espaço vazio. Qual que é a ação? Acumular esse par na lista desse espaço vazio. A relação deu de um elemento para ele mesmo. Ignora. Se der relação de Q2 com Q2, descarta. Essa relação não interessa. Relação de Q4 com Q4, não interessa. Ou a terceira possibilidade é a sua relação deu no espaço marcado. Se a sua relação deu no espaço marcado, você vai marcar o par original, que é o que você está investigando. Então, são só essas 3 possibilidades. Tá? Vamos fazendo mais que a gente vai fixando isso. Aí, ó, próximo, então, né, eu estou progredindo coluna por coluna, de cima para baixo, certo? Então, eu acabei de investigar a relação Q1, Q3. Aí, aliás, foi Q1, Q2, né? Q1, Q2, foi essa aqui que eu investiguei. Próximo agora, então, é Q1, Q3, que eu vou investigar. Tá aqui anotadinho, Q1, Q3. Vou fazer as mesmas coisas. Vou investigar Q1, Q3 para Azinho e Q1, Q3 para Bzinho. Investigando Q1, Q3 para Azinho. Q1 para A, conforme a figura. Q1 para A vai para o próprio A. Q3 para A. Q3 para A, conforme a figura. Q3 para A vai para Q5. O par Q1, Q5. Vamos olhar na figura. Aonde que esse espaço deu? Q1, Q5 é um espaço marcado. Então, estamos lá na nossa terceira opção de ação, né? Quando o espaço é marcado, eu vou marcar o original. Isso quer dizer que eu vou marcar o Q1, Q3, certo? E o Q1, Q3 tem alguém na lista? Tem Q0, Q5. Isso quer dizer que eu vou marcar tanto o Q1, Q3, como o cara que está na lista aqui, que é o Q0, Q5. Né? Comparando com a história da delação premiada, quando eu prender o Q1, Q3, ele vai me entregar o Q0, Q5, que eu vou prender ele também. Certo? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou, ó. Olha aqui. Eu marquei, fiz uma marca, né? Essa marquinha da bolinha com esse tracinho é só para diferenciar o que foi marcado no passo da não equivalência trivial com os que eu estou marcando
durante esse novo processo aí que é mais elaborado, certo? Mas não vai ter diferença nenhuma entre essas marcas. Não vou fazer nenhum procedimento especial para o que está marcado com X e o que está marcado com bola. Foi só mesmo para destacar. Então, aqui eu consegui num passo só, né? Esse passo aqui me gerou... e olha que interessante aqui, hein? Opa! Na hora que eu marquei o Q0, Q5, pessoal, olha o que tinha no Q0, Q5 aqui. Tinha uma outra lista. Aí é bem o esquema da delação premiada, né? Prendi o João entregou o José. Prendi o José me entregou o Pedro. Certo? Quando eu fiz a marca em Q0, Q5, eu descobri que tinha também relação com Q1, Q2 e foi marcado também Q1, Q2. Olha aqui, por isso que está anotado, está tudo anotadinho aqui para você, ó. O espaço Q1, Q5 era marcado, isso me levou a marcar Q1, Q3. Só que a hora que eu marquei Q1, Q3, ele me mandou marcar o Q0, Q5. E quando eu marquei o Q0, Q5, ele me mandou marcar o Q1, Q2. Só que parece que o Q1, Q2 já era um espaço marcado, já, né? Já estava com marca antes. Não tem problema, né? Aqui, ó, o Q1, Q2 já tinha marca aqui, né? Está marcado, assim fica marcado. Só confirmou as expectativas, né? O José entregou o Pedro... Mas falou, mas o Pedro já está preso aqui, né? Essa delação não vai resolver. Ok? Agora, continuando, né? Vou investigar a relação Q1, Q3 para Bzinho, ó. Então, mais uma vez, vamos na figura. Q1 para Bzinho me leva para Q0, tá? Q3 para Bzinho me leva para Q4. Aí eu vou investigar a relação Q0, Q4. Relação Q0, Q4 é de marcado. Isso quer dizer que eu vou ter que marcar Q1, Q3, mas Q1, Q3 já está marcado. Acabei de fazer isso no passo anterior, né? Beleza? Então, né? Já estava marcado lá. Então foi um passo que... Esse passo aqui foi muito produtivo, né? E esse aqui não deu em nada porque já foi feito tudo que devia ter feito aí. Aí, depois dessas marcações, a figura ficou assim, ó. Lembrando, né, pessoal, que você vai fazer uma matriz só dessa, você vai acumulando e você vai ter sempre uma figura assim, tá? A utilidade disso aqui, se vocês forem ver nos livros, pessoal, esse algoritmo, ele é muito mais... Os autores dão 3, 4 passos e nem avisam que estão dando esses passos. E às vezes você lê 10 vezes e não entende o que está lá. Aqui está bem mastigadinho, com cada etapa bem clara, tá bom? Bom, depois disso nós vamos agora continuar, né? Aí aqui, ó, a sequência que eu estou usando aqui é coluna por coluna, de cima para baixo. Fiz o que, esse espaço estava vago, né? O Q1, Q3, eu investiguei. Esses estão ocupados. Então o próximo teste agora é nessa coluna, aonde, né? Porque os testes são só aonde está vazio, né? Então a próxima relação a ser investigada é Q2, Q3. Lembrando, né, pessoal, que se ainda permanecer alguma dúvida, o processo é repetitivo. A única coisa que vai variar aí são os índices dos elementos, mas toda a matéria vai ser reexplicada novamente. Então, se tiver alguma dúvida, tente sanar elas com os próximos passos. No final do processo, se ainda permanecer dúvida, a gente volta aqui em qualquer etapa que vocês precisarem, tá bom? Então vamos lá. Ó. Então vou investigar agora a relação de Q2, Q3 para Azinho e para Bzinho. Olha lá, ó. Q2, Q3 para Azinho e para Bzinho. Então o que eu faço? Eu vou investigar Q2, Q3 para Azinho. Q2 para Azinho me leva para Q4. E Q3 para Azinho me leva para Q5. Beleza, né? Então você já sabe que você verifica esses elementos aqui para... você verifica isso na figura, certo? Q4, Q5. Q4, Q5, você vai olhar o que é essa relação na figura, se é marcado ou não marcado, né? Então, olhando lá na figura, ó, você vai ter, no momento, essa figura aqui, né? Qual que é a relação mesmo que deu lá? Q4, Q5, né? Então, vou olhar Q4, Q5 na figura anterior. Ó. Nessa figura aqui. Q4, Q5 é um espaço vazio. O que eu faço quando o espaço é vazio?
coloco ele um par original na lista dessa coordenada. Então, olha o que aconteceu. Eu acumulei na lista de Q4 e Q5, que é o par resultante, o par original, ó, Q2 e Q3. Eu chamo de par original, é aquele par que você está investigando no momento, certo? Então, aqui eu vou pôr o par original na lista do par resultante aqui, ó. Né? O outro par resultante que vai aparecer aqui, né? Ó, olha aqui, Q2, Q3, prazinho me levou para Q4, Q5. Né? Então, isso fez eu acumular na lista de Q4, Q5, o Q2, Q3. Então, tá aqui, ó. Beleza. Agora, eu vou fazer para Bzinho, ó. Q2, Q3 para Bzinho. Vai lá na figura. Q2 para Bzinho me levou para Q5. Q3 para Bzinho na figura. Q3 para Bzinho me levou para Q4. Aqui, ó, gerou o inverso daquele par, né? A ordem aqui vocês vão ver que não faz diferença. E a ação vai ser a mesma. Vai ser conferir o espaço de Q4 e Q5. Bom, mas Q2 e Q3 já foi acumulado na lista do Q4 e Q5. Você não vai colocar o mesmo par duas vezes na lista. Porque isso aí é um conjunto de pares, tá? Então você não vai acumular duas vezes aqui o Q2 e Q3, não. Uma vez só é o suficiente. Então esse teste aqui ficou inócuo, né? Por isso que eu escrevi aqui, ó, já foi. Já foi acumulado. Ok? Então só tem isso a se fazer nesse passo. Continuando os passos, né, pessoal? Eu tinha testado Q2 e Q3. Agora eu vou procurar aqui, ó, progredindo pelas colunas, vou procurar um espaço vazio. Nessa coluna não tem espaço vazio. Então não tem teste para ser feito nessa coluna, certo? Vou progredir na coluna. Agora existe um último teste aqui, ó, da coluna do Q4, né? Vou testar a relação Q4 e Q5. Mesma coisa, né, pessoal? Mesmo processo, ó. Opa! Q4, Q5, para Azinho. Vou olhar lá na figura. Q4 para Azinho me leva para Q3. Anotei aqui. Q5 para Azinho. Q5 para Azinho me levou para Q2. Anotei aqui. Consegui um par Q2, Q3. Vou olhar na figura. Qual é a relação Q2, Q3? É de vazio. Quando a relação é de vazio, o que eu faço? Eu anoto o par original na lista do par resultante. Então, na lista de Q2 e Q3, eu anotei o par original Q0. Desculpa, pessoal. É Q4 e Q5, né? Na lista de Q4 e Q5, eu anotei o par resultante Q2 e Q3. Ó. Que é essa anotação aqui. E fiz o mesmo teste aqui de Q4 e Q5 para Bzinho, ó. Vai acontecer uma coisa parecida que aconteceu no passo anterior, né? Que a gente já pode ver aqui, mas vamos conferir, ó. Q4 para B, vai na figura. Q4 para B me leva para Q2. Q5 para B. Q5 para B na figura me leva para Q3. Mais uma vez, o par me levou para o mesmo espaço, né? Q2, Q3, que é não marcado. Tá, era não marcado, mas Q2, Q3 já foi analisado e já, inclusive, já produziu, né, o acúmulo na lista lá, né? Na lista correspondente, certo? Eu já coloquei o Q2 e Q3. Já coloquei esse elemento na lista do Q0. Opa. Então ele já foi acumulado, né? Já acumulei na lista de Q2, Q3, né, pessoal? Ó, o Q0, Q5, né? Q4, Q5. Que é esse acúmulo aqui, ó. Certo? Então, ó, toda vez que você analisar, né, você vai pegar aqui, ó, na relação Q4, Q5 me levou para Q2, Q3. Q2, Q3 era um espaço vazio. Espaço vazio me manda acumular na lista, certo? Essa lista já tinha alguma coisa. Esse passo aqui mostra uma coisa interessante, né, pessoal?
Por isso que eu falo acumular na lista. E é por isso que eu chamo isso de lista. Porque ele pode ter mais do que um par acumulado ali. É como lá na delação premiada, o cara não entrega um só, né? Ele pode entregar vários coleguinhas, que é o que tem acontecido, né? Então isso quer dizer que nessa lista podem ser acumulados vários elementos e eventualmente se eu detectar não equivalência entre eles, ele vai entregar todos os que estiverem na lista juntos. Só que o que aconteceu, né, pessoal? Esses caras aqui estavam, vamos dizer, correlacionados, mas eu cheguei ao final do algoritmo, pessoal, e não foi detectada mais nenhuma não equivalência. Isso quer dizer que mesmo que eles estejam em listas, eles são inocentes, ó. Né? Porque quando você põe na lista, é só uma conclusão de que eles estão interrelacionados. E que se um for não equivalente, os outros também serão não equivalentes. Só que eles resistiram ao teste de não equivalência até o final. Isso quer dizer que os espaços que sobraram aqui, ó, me dizem que Q2 é equivalente a Q3 e que Q4 é equivalente a Q5. Tá? O que eu faço com isso, pessoal? Eu vou lá na figura. Olha aqui, ó, e até eu anotei aqui, né? No final eu anotei um E nessas relações que sobraram, ó, dizendo que eles são equivalentes. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, pessoal, ó. Q3 e Q2 na figura vão ser tratados como se fosse um mesmo elemento. Então eu vou alocar um estado chamado de Q2, Q3. Tudo que mandar para Q2 vai mandar para Q2, 3. Tudo que mandar para Q3 vai mandar para o Q2, 3. Então eles vão ser fundidos num elemento só. O Q4 e Q5 também foram considerados equivalentes. Isso quer dizer que eu vou fazer uma fusão entre esse estado Q4 e esse estado Q5 na figura. O que vai resultar essa figurinha aqui, ó. O que era que... Tá vendo que os estados que não eram equivalentes ficaram sem nenhuma alteração, ó. Ficou do mesmo jeito. Aonde que eu mexi na figura? O estado que se chamava Q2 e o estado que se chamava Q3 foram fundidos no estado que se chamava Q2, 3. E aí o critério que eu tenho é o seguinte, bom, o que eu mandava, por exemplo, Q0... mandava, você vai ver que Q0 mandava para Q2, Q0 quando processava Azinho, mandava para Q2. E você vai ver que o Q0 quando processava o Azinho também mandava, aqui ó, e alguém também mandava para Q3, quer ver? Mas não era o não era o Q0 não, né? Senão seria, aqui ó. O Q0 mandava, quando processava Azinho, mandava para Q2, né? E o Q2, quando processava Azinho, mandava para Q4. O raciocínio é o seguinte, já que esses dois estados são equivalentes, Q2 e Q3, se o Q0 para Azinho manda para Q2, é a mesma coisa para ele mandar para Q2 ou para Q2, 3, porque eu tenho a constatação de que esses dois estados são equivalentes. Então eles foram unidos num estado só e eu suprimi todos os outros detalhes aqui, ó. Né? O Q4 e Q5 também são equivalentes. Então, quando o Q2 mandar para Azinho para Q4, ele ao invés de mandar só para Q4, vai mandar para o Q4, 5. Né? Então, você vê que toda essa parte da direita aqui, ó, dessa parte de baixo, foi suprimida, foi descartada. Tá? Com essa minimização. E, utilizando o algoritmo, você tem a garantia de que essa figura aqui equivale a essa figura aqui, ó, que dá na mesma. Então depois vocês podem fazer testes aí, né? Pega uma cadeia, tenta ver se ela passa numa figura e passa na outra. Vocês vão constatar que elas passam na mesma cadeia, tá bom?